Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 6. Queria agradecer também ao nosso amigo pela oportunidade, dirigente irmão Antônio, por estar nessa tribuna, neste púlpito. E os demais amigos, obreiros, em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando. Já temos estreitado aqui um relacionamento de amizade sempre com os irmãos, e vez por outra nós estamos aqui neste lugar. Já sentimos em casa em nome de Jesus. Queridos, Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, é o texto que nós iremos verbalizar nesta noite. Isaías 6, o verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava repleta da sua glória, e os umbrais das portas se agitaram à voz daquele que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia removido do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. O profeta Isaías, nos seus dias, ele viu a glória de Deus, ele contemplou a glória de Deus. Isaías, no capítulo 1, traz um relato de muitos sacrifícios que Deus via no povo, mas não aceitava mais, porque era redundante, eram sacrifícios que tinham, mas que não tinham um coração voltado para Ele. Isaías 2, a gente percebe os sacrifícios de animais. Muitas pessoas tinham recursos para sacrificar animais. Isaías 3, a gente percebe ainda que esse sacrifício continuava, mas de forma litúrgica. Isaías 4, nós vemos um povo que está bem financeiramente, mas que cada vez está distante de Deus. Isaías 5, Deus vai tratar Israel como uma videira, e essa videira estava colocando seus frutos como ervas amargas. Isaías capítulo 6, aqui é um chamado, aqui traz um texto do chamado urgente de Isaías. Então, queridos, nós temos um texto que fala de uma chamada urgente, uma chamada que tem algumas marcas que nós queremos falar nessa noite, marcas de um coração disponível para a obra missionária,
Marcas de um coração disposto para a obra missionária, é o que nós queremos falar nessa noite, em breve tempo, para a igreja do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 6, ele traz uma narrativa sobre Uzias, o rei Uzias. Isaías, ele fala com propriedade que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Quem foi Uzias? Em 2 Crônicas, no capítulo 26, nós temos a história de Uzias. Uzias foi um rei que assumiu com 16 anos a monarquia de Judá, ali em Jerusalém. Aos 16 anos de idade, filho de Amazias e Jeconias, ele fez algo para Deus de forma reta. Uzias era um rei que estava obedecendo os mandamentos do Senhor. Tudo que Uzias fazia era de acordo com os mandamentos, com os preceitos da lei. Todos os passos do rei Uzias eram capitaneados pela profecia de Zacarias. E Uzias tinha um compromisso em cuidar da nação de Judá, em cuidar do exército. O texto fala do verso 1 ao 14, aquilo que Uzias fez. Uzias preparou cerca de 307 mil homens para o exército preparados. Aqueles homens tinham muitas armas que Uzias adquiriu, tinham couraças, espadas, lanças, eles estavam preparados para a guerra. Uzias foi um dos reis de Judá, que ele cuidou da terra, ele fez poços para que o povo de Israel tivesse água para a sua manutenção. Uzias foi um homem que teve a sensibilidade de se preocupar com o povo, com a alimentação do povo. Uzias era um homem respeitado. As cidades que Uzias e o exército de Judá chegava, o Senhor dava para ele. Mas chegou um determinado momento em que Uzias, ele mudou, ele trocou a sua posição de homem chamado para fazer uma obra, para se atrever a entrar no lugar sacrossanto. Uzias, um certo momento, a partir do versículo 15, ele pega e se apropria do incenso. E ele, quando chega no lugar santo, com o incenso na mão, ele começa a oferecer incenso ao Senhor. Os sumos sacerdotes, com cerca de 80 sacerdotes, eles começam a razoar e dizer: isso não pode, o que o rei Uzias está fazendo é demais, nós precisamos colocar diante dele a necessidade de obedecer e permanecer naquilo que Deus tem determinado para o povo de Israel. O sumo sacerdote sai em direção a Uzias com 80 sacerdotes, e quando chega na presença do rei Uzias, o sumo sacerdote se direciona e diz: pare com isso, você não é sacerdote, você é rei, você tem que estar trabalhando para o Senhor, cuidando do povo de Israel. Nós é que temos que apresentar sacrifícios diante do Senhor, que é todo poderoso. Uzias ficou muito chateado, ficou irado, e com o incenso na mão, ele tentou dar uma palavra para os sacerdotes. Logo a lepra surgiu na testa de Uzias, e quando de repente os sacerdotes veem aquele sinal de lepra, eles tiram imediatamente Uzias ali do lugar santo, e Uzias se preocupa também em sair daquele lugar. O povo pegou o rei Uzias e colocou em determinado local separado. Jotão, seu filho, assume o reino, e a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 26, que os dias do rei Uzias foram dias tenebrosos, porque ele não tinha mais acesso à sociedade, ele morreu distante do seu reinado, e ali a sua história se findou. Agora, queridos irmãos, esse fato que aconteceu com o rei Uzias trouxe preocupação na vida de Isaías. Por quê? Porque se a gente for observar, a história do rei Uzias foi uma história de um rei que cuidou do reinado. O profeta Isaías estava fazendo muitas coisas de uma forma muito assertiva e controlada,
Mas quando o rei Uzias morreu, no ano que o rei Uzias morreu, houve uma tristeza em Judá, mesmo Jotão assumindo o reinado de Judá. E nesse contexto de tristeza, Isaías, ele está preocupado com o que vai acontecer com Judá, com Israel. Mas a Bíblia diz que nesse ano que o rei Uzias morreu, Isaías, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías, ele contempla Deus soberanamente sentado num trono. E isso agora, queridos irmãos, também faz uma conexão em Apocalipse, quando João, numa idade de aproximadamente 86 anos, ele não tem mais a perspectiva de sair da ilha de Pátimos, ele já está numa idade tenra. A Bíblia diz que João, ele viu um trono, e aquele que estava sentado era soberano. Apocalipse, no capítulo 4, João, ele ouve a voz daquele que foi morto e reviveu, e disse: João, não te preocupas, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, bendito seja o nome do Senhor. A manifestação da glória de Deus na vida de Isaías trouxe uma resposta. A gente vai observar ainda, irmãos, os serafins que estavam ali. Os serafins estavam proclamando enquanto havia um sentimento de tristeza, e Isaías estava preocupado. Os serafins na glória, no mundo invisível que só agora Isaías estava vendo, eles estavam adorando o que estava sobre o trono, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Deus vivo. Enquanto o povo de Israel estava triste porque o trono não tinha mais um rei igual a Uzias, existia e existe um trono que não está vazio, que é eterno, que permanece na glória, que é o trono do nosso Deus, é o trono do Rei da Glória. E agora, queridos irmãos, em meio a essa visão, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 3, Isaías vê a proclamação da santidade. Deus poderia agora usar os seus exércitos, usar as suas milícias de anjos, e aqui fala de serafins. Serafins são anjos ardentes, seres espirituais, milhares e milhares de serafins. Deus podia pegar uns serafins, 100 serafins, 1000 serafins, para cuidar da sua obra sobre a terra. A palavra vai continuar quando Isaías, ele observa essa glória, quando ele observa esse poder, ele diz: eu estou em pecado, estou com os lábios impuros, e aquele homem é purificado pela Shekinah, pela glória de Deus. E aqui a história muda, queridos. É aqui que nós temos que ter a sensibilidade, é entender as marcas de um verdadeiro coração voltado para missões. A primeira marca que nós temos que entender é uma sensibilidade em ouvir a voz daquele que é todo-poderoso. Aonde estava o profeta Isaías? Isaías fala muito bem que ele contempla o Senhor, a glória do Senhor descer no templo. Isaías, ele estava preocupado com o mundo espiritual de Judá. Isaías estava preocupado com o que iria acontecer, mas Isaías, ele ouve, ele tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele ouve aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele ouve os serafins proclamando a santidade de Deus, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o Senhor dos exércitos é santo. Será se nessa noite você pode abrir a tua boca e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor das nossas vidas, Ele é santo, Ele é santo. A segunda marca que nós temos que entender, queridos, nesse texto, é a submissão incondicional para a voz de Deus. O profeta Isaías, ele se submete quando o texto vai dizer que ele
se posiciona em ouvir, em ver, mas também quando ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele se posiciona ali: Senhor, eu estou aqui. Após Isaías ser ali purificado pela brasa viva do altar, ele se submete à glória de Deus. Ele não pergunta o que ele deve fazer, ele não pergunta o caminho que ele deve percorrer, mas Isaías, ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Isso é uma marca de um chamado missionário, igreja, é se submeter de forma incondicional à promessa de Deus, é se submeter à causa de missões, é estar submisso com o sentimento que existe missionários que estão nesse momento sendo perseguidos, é saber que esta ilha um dia chegou 2 missionários de outro país, e quando ali, quem conhecia a Rua Grande, na última loja chamada C&A, do lado esquerdo, naquela rua 7 de setembro, ali naquela rua mesmo, pedrejada ali, naquela rua estreita, Clímaco Bueno Asa, quando ele chega na casa de Propécio Lobato, ele prega a palavra de Deus, e aqueles homens é perseguido, muitas pessoas ali começam a perseguir Clímaco Bueno Asa, mas ele permanece ali cultuando e falando de Jesus Cristo de Nazaré a tempo e fora de tempo. Saiu do seu país, saiu do seu lugar e veio trazer essa palavra a terras gonçalvinas, a ilha de Upuaçu, uma palavra de poder, uma palavra de impacto, uma palavra transformadora. Submissão à obra missionária é incondicional, é não querer saber para onde você vai, é não querer entender aquilo que Deus vai fazer, mas simplesmente sair e fazer a obra de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 12, nós iremos ver uma família missionária. Abrão, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, ele sai do aconchego da sua família, ele deixa ali o que ele estava fazendo e vai para uma terra simplesmente para obedecer à voz de Deus. Submissão incondicional é saber que Deus está no controle das nossas vidas, é saber que a obra missionária não para, é saber que Jesus Cristo ele salva, que Jesus Cristo ele cura, que Jesus Cristo ele transforma, que Jesus Cristo tem um poder para transformar vidas. Nós somos resultados dessa submissão incondicional. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo impulsionou as nossas vidas. Quando muitas vezes a gente estava na nossa casa, e isso aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com alguns irmãos, e o Espírito Santo dizer: vai e prega a minha palavra, e você diz: mas Senhor, não dá, essa pessoa não quer nem saber, muito menos fala comigo, é muito duro. E o Espírito Santo diz: vai e prega a minha palavra. E quando essa palavra é direcionada, quando você está submisso incondicionalmente, o Evangelho da graça, o Espírito Santo de Deus, ele traz a alma cativa, ele quebra, bendito seja o nome do Senhor, os grilhões do inferno, ele desfaz as densas trevas, é dissipada pela glória do Deus Todo-Poderoso, pela presença do Espírito Santo de Deus, e Jesus salva, porque o Evangelho tem poder. É por isso, queridos, que Paulo diz que ele não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, logo no início da carta, ele se apresenta como um homem chamado, como um homem separado, como um apóstolo por misericórdia, através do Evangelho. Mas ele continua a dizer: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho em qualquer situação, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque para mim é poder de
Deus para salvar, para transformar, para modificar. Não existe filosofia, não existe falácia, não existe querer um sábio se aproximar. Para mim o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho na tua casa é poder de Deus, levanta a tua mão e adora. O Evangelho na tua casa é poder de Deus para curar, levanta a tua mão e adora. Se esse Evangelho é poder de Deus, nessa noite, nesse culto de missões, nós iremos bradar ao céu por missionários. Jesus vai levantar missionários nesse lugar. Jesus vai trazer um sentimento de missões nesse lugar, porque o Evangelho é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus ainda vai nos trazer uma terceira marca, queridos irmãos. A chamada missionária é uma disposição da ação do Espírito Santo de Deus. Isaías, após ser purificado, quando a gente percebe e observe que no texto, após a purificação, a manifestação, o nosso Deus, e ali representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele diz: quem irá por nós? Quem irá fazer essa obra por nós? A gente percebe como Deus ama a humanidade. Deus poderia pegar o seu anjo e fazer essa obra na terra. Quando Isaías ele contempla essa glória, ele tem uma disposição, uma ação do Espírito Santo de Deus, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O sentimento que nós temos, queridos irmãos, a igreja precisa ter um sentimento na oração de dizer: Senhor, eis-me aqui, pode enviar para a minha vida, para a minha casa, eu vou fazer a tua obra. A igreja precisa ter um sentimento, um desejo de pregar esta palavra. Eu estava pensando nesses dias, amados irmãos, a escassez de pregadores do Evangelho, a escassez de homens que têm um conhecimento da palavra. Existe um conhecimento superficial. Sabe por quê? Porque o desejo de pregar é um desejo que o Espírito Santo de Deus ele coloca dentro do coração do crente, que é incondicional, é uma disposição do Espírito Santo, é uma disposição que não vai medir tempo, espaço. Quando o Espírito de Deus te pega e ele te mostra que existe uma necessidade da obra, que existe uma necessidade da oração, que existe uma necessidade de pregar o Evangelho da graça, você vai se levantar da tua casa e vai dizer: Senhor, eu estou aqui, me envia que eu vou, bendito seja o nome do Senhor. Quem sente essa chama, levanta a mão e adora. Quem sente esse desejo, levanta a mão e adora nesta noite. Aquele que é santo, você precisa de uma disposição da ação do Espírito Santo de Deus. Olhe para cá. O profeta Isaías agora estava com um sentimento verdadeiro. O texto, até o versículo 13, Deus ele vai dizer para Isaías: olha, te levanta então, prega a minha palavra. Tu vai pregar, tu vai falar, mas eles não vão ouvir. Tu vai direcionar para eles, mas eles não vão receber. E Isaías estava de prontidão. Sabe por quê? Porque Deus havia prometido que tudo iria sair, mas a raiz do terebinto iria ficar na terra e iria florescer. Bendito seja o nome do Senhor. Como uma raiz de terra seca, como uma raiz sem formosura. Bendito seja o nome do Senhor, que não tem aparência, que não tem folha, que não tem verde, que parece que vai putrefar, virar estrume. Mas o Senhor, ó Isaías, tu vai levar a minha palavra para esse povo. Mas não te preocupa não, que a raiz vai ficar na terra, a raiz vai brotar. O povo vai olhar e vai dizer: não tem jeito, não tem seiva, não tem folha, não tem raiz mais, não tem.
mas eu vou deixar a raiz do terebinto. E agora, meus queridos irmãos, nós iremos para Isaías no capítulo 53, quando o texto vai dizer que verdadeiramente ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ninguém dava nada, mas como a raiz de uma terra seca, ele se levantou. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém olhava, ninguém queria, mas através do seu sacrifício, através do sangue da nova aliança, do sangue de Jesus Cristo, é que a igreja está aqui na terra, é que a igreja está aqui nessa noite, é que essas crianças estão aqui. Você é essa raiz de uma terra seca que se levantou. O terebinto levantou para trazer vida e para mostrar que existe graça, existe misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.